Olá, boa tarde. Meu nome é Lucinda Oliveira Caetano, eu sou investigadora do CIALD e estou a fazer o doutoramento em urbanismo na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. No âmbito do doutoramento, tive a oportunidade de fazer um estágio doutoral no ProURB, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com o professor doutor Rodrigo Cury Paraíso, que foi um prazer e que inclusive se tornou coautor do artigo e desta apresentação. Espero ser bastante compreensível, porque eu sei que o meu sotaque é diferente, porque já está contaminado pelo sotaque português, mas vou tentar falar devagar e espero que o assunto seja do vosso interesse. Obrigada. Então vamos começar. O nosso trabalho debruçou-se sobre a participação pública na gestão urbana e o papel das universidades. Aqui fizemos um pequeno índice, meramente para definir um percurso de apresentação. Vamos contextualizar, dizer quais foram as nossas referências bibliográficas, os objetivos que pretendemos atingir com esta pequena investigação, a metodologia, os casos de estudo escolhidos, os resultados, as conclusões e, claro, os agradecimentos. Em termos de contexto, nós usamos esses dois autores, no fundo, para tentar chamar a atenção para as nossas democracias atuais nas sociedades ocidentais, as famosas democracias neoliberais, onde o papel dos agentes econômicos acabam por ser tão relevantes e estão tão imbricados com o poder político, que muitas vezes a participação da população fica muito aquém do que as políticas públicas eventualmente propõem ou teoricamente assinalam. Então, neste momento, nós temos que lidar, por um lado, com democracias neoliberais, onde a participação é deficiente, e, por outro, com a questão da sustentabilidade. Questão essa que foi levantada na ECO 92, no Rio de Janeiro, e que neste momento, este ano, este mês, vai ser discutida a terceira conferência da Organização Mundial, a nível mundial, irá tratar a questão das cidades e do desenvolvimento sustentável, da finitude dos recursos naturais, do excesso populacional e de toda essa problemática que o nosso planeta neste momento tem que resolver para poder sobreviver. Cada país acaba por encontrar os seus instrumentos de abordagem. No caso do Brasil, salientamos aqui a questão do Estatuto da Cidade, que incorpora essa ideia da participação direta do cidadão na gestão das cidades. No caso de Portugal, temos este documento que foi publicado o ano passado, a Estratégia Cidades Sustentáveis 2020, e que propõe justamente essa abordagem transversal e integrada, com a governança e a participação pública como as figuras de ponta dessa gestão das cidades. Mas o que vemos, na verdade, é que há alguns problemas na operacionalização dessas estratégias. Ou seja, nós, nesta investigação, basicamente, vamos tratar estes três temas: governança, reabilitação ou regeneração urbana e universidades participativas. O conceito de governança é um conceito bastante abrangente. Nós temos, de um lado, por exemplo, do espectro, o autor Deng Tiao, que vê a governança como o ato de governar, até no outro lado do espectro vamos ter Feynman, que vê como a totalidade das concessões, das teorias sobre governar. Ou seja, nós vamos de um polo ao outro, passando por outros conceitos intermédios, como o de Crespo, que vê como uma ferramenta para tomada de decisões, ou como o Michael Wall, que vê no fundo, como a estrutura tipológica da forma de governar, ou modelo de gestão, método de gestão. E a outra questão que também tivemos a oportunidade de verificar aqui, da nossa
revisão crítica bibliográfica, nós acabamos por concluir e sistematizar que os autores, via de regra, dividem-se em 4 dimensões. Há aqueles que veem a governança vinculada à política e políticas públicas, há outro grupo de autores que vê vinculado às políticas de base local e ao associativismo, há um terceiro grupo que se insere no planeamento estratégico e urbanístico, e um quarto grupo que vê a governança, na verdade, como a nova gestão pública, onde os valores da governança empresarial deverão ser trazidos para a administração pública para garantir mais celeridade e transparência na prestação de serviços à comunidade, à população. É importante, e por isso nós estamos apresentando aqui especificamente essa grelha tipológica de Michael Wall, porque ele vê as estruturas de governança divididas em 4 formas ou maneiras, digamos assim, de governar. A hierárquica, mercados, redes e comunidades. Quanto mais hierárquica, maior o controle do Estado, quanto mais vocacionado para as comunidades, menor o controle do Estado. Seria quase uma autorregulação. Da experiência que tivemos, numa pequena investigação que fizemos sobre festivais em centros históricos, festivais urbanos, concluímos que, na verdade, elas funcionam em simultâneo. Ainda que haja a prevalência de uma tipologia, as outras estão também necessariamente, se realmente tivermos objetivos claros e os resultados e o envolvimento da comunidade forem os objetivos maiores. Para nós, esta é a nossa definição de governança territorial. Passará sempre por uma governação transparente, com participação pública ativa, que é diferente da participação pública passiva, lá chegaremos, em parceria com os agentes econômicos e a sociedade civil, coordenada pelo Estado e sem descurar a primazia do bem público. Porque, ultimamente, às vezes, em alguns momentos, tanto de projetos urbanísticos quanto de processos de regeneração urbana, o bem público acaba por ficar um pouco obscuro face a interesses econômicos envolvidos. E eu acho que é importante, porque o bem público garantirá essa qualidade de vida das populações e as cidades, e a sustentabilidade nas cidades. A nossa definição de regeneração urbana é importante que ela apareça porque há algumas confusões, e até depende de país para país, entre reabilitação urbana e regeneração urbana. A reabilitação urbana é vista mais no sentido físico urbanístico, e ultimamente os últimos diplomas já falam em reabilitação urbana integrada, porque significa o quê? Pensar o espaço público e o privado, não só eles articulados, mas a própria área de reabilitação urbana articulada com a restante cidade. O conceito de regeneração urbana seria o somatório da reabilitação urbana integrada, com os valores, com as outras componentes sociais, culturais, funcionais da própria cidade, econômicas, ou seja, estaria em várias dimensões, para que de fato essa cidade pudesse renascer ou regenerar-se. Aqui está um pequeno quadro sobre participação pública, e se nós observarmos, foi uma maneira que nós tentamos sistematizar a informação. Verificamos que tanto em Portugal quanto no Brasil, a participação pública pode acontecer através de organizações não governamentais, através de grupos de debate político, associações populares, pela sociedade em geral. Mas os mediadores dessa participação pública são diferentes. No caso do Brasil, e através vocês sabem isso melhor do que eu, através do Estatuto da Cidade, foram criados os conselhos gestores em todas as instâncias. E são esses conselhos de cidadãos que acabam por serem os mediadores dessa participação. No caso de Portugal, apesar de termos alguns conselhos locais na ação social,
ou na educação, não é tradição, nem sequer está sistematizado conselhos de cidadãos ao nível do urbanismo ou da cidade. E é nessa questão que nós consideramos que as universidades poderão ser essas instituições mediadoras, alternativas para promover e ampliar a participação pública. Os nossos objetivos, e é importante balizar exatamente o que é que nós quisemos com esta investigação, são analisar a participação pública nos processos de gestão-regeneração urbana e avaliar o papel das universidades públicas enquanto atores de mediação preferenciais. Para isso, usamos uma metodologia que se baseou na análise crítica comparativa de 4 casos de estudo, sistematizados em bibliografia específica, ou seja, cada caso de estudo foi objeto de uma produção científica. E o que nós fizemos foi pegar esses 4 casos de estudo, analisá-los e compará-los para tentar encontrar conclusões que nos levassem a ver como é que está acontecendo a participação pública. Os casos de estudo estão aqui, 3 no Brasil, 1 em Portugal. Um é na antiga favela do Gato, em São Gonçalo, Niterói. O outro em Porto de Capim, João Pessoa. O terceiro na Vila Autódromo, no Rio de Janeiro, uma situação recente que teve a ver com as Olimpíadas. E o quarto na vertente sul de Odivelas, em Portugal. Desses 4 casos de estudo, nós verificamos quais são as instituições que foram mediadoras no processo. No primeiro caso, a Universidade Federal Fluminense, no segundo, a Federal da Bahia, no terceiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal Fluminense, e no quarto, a Universidade de Lisboa. O problema dos 3 primeiros estudos de caso era basicamente o perigo ou que eles estavam, a iminência de virem a ser removidos por processos de regeneração, seja porque colidia com os traçados de infraestruturas rodoviárias, no caso da favela do Gato e da Vila Autódromo, e que no caso da Vila Autódromo isso iria interferir com as Olimpíadas em 2016, ou no caso de Porto de Capim, devido à reabilitação e espetacularização do centro histórico, e aquela zona estava muito próxima do centro histórico. O que aconteceu na favela do Gato e na Vila Autódromo é que a própria comunidade solicitou à universidade que fosse ajudá-los para conseguirem mediar este processo com as prefeituras, para garantir a compatibilização dos interesses sem a remoção. No caso de Porto de Capim, foi o Ministério Público que mediou este processo e convidou a Universidade Federal da Paraíba para, em conjunto com a prefeitura e a comunidade, chegar a um consenso. O quarto caso, o cliente, ou quem contratou a universidade, foi a própria Prefeitura de Odivelas, que convidou a universidade a liderar um processo participativo com a comunidade no âmbito de um projeto de reabilitação urbana, que era as parcerias para a reabilitação urbana e que tinham associados fundos comunitários. Esse é o primeiro caso de estudo. Aqui está a planta, com a localização e uma foto, é bastante recente, foi tirada esta semana do Google Maps, por isso acreditamos que estará bastante próximo da realidade. Este é o segundo caso, Porto de Capim. O terceiro, a Vila Autódromo, que acabou por ficar, conseguiram garantir... já estou a adiantar o assunto. O quarto caso, a vertente sul de Odivelas. Há aqui uma questão que é importante frisar. No caso da vertente sul de Odivelas, enquanto os outros 3 casos são assentamentos informais, favelas, no caso de Odivelas, é uma auge, ou seja, a área urbana de gênese legal. Significa o quê?
não passou pelo processo de licenciamento na prefeitura, mas foi sujeito a uma operação de loteamento e a infraestruturas. Apenas falta legalizar, digamos assim, essa mudança ou essa ação no território. Aqui estão os resultados. E nos resultados é importante frisar que, se me permitem, eu vou me aproximar do quadro. É importante frisar que o processo, o que aconteceu com os três primeiros estudos de caso. Conseguiu-se a não remoção das pessoas. O quarto mais, e esta é a grelha, se repararem, esta é a grelha tipológica, que vai aparecer mais tarde. Na grelha tipológica, nós já vamos perceber que nos três primeiros casos, os intervenientes eram a prefeitura, a comunidade e a universidade. No quarto caso, há mais atores. E esses atores aparecem aqui neste quadro, que é baseado na grelha tipológica de Michael Wall, onde nós vemos que somente no quarto caso é que os agentes econômicos locais são chamados para a arena social, como os investigadores definem. E que, apesar de eles concluírem que era difícil compatibilizar todos os interesses, na nossa ótica, a verdadeira participação, e aí é que está a construção coletiva das cidades, é justamente conseguir juntar na mesma mesa o poder político, os agentes econômicos, a sociedade, as associações, a comunidade, a população em geral, cada cidadão, no sentido maior da própria cidadania. E pronto, acabamos aqui a nossa apresentação. Queremos agradecer ao ProURB, ao CIAL da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, a Fundação de Ciência e Tecnologia que financiou essa investigação e a Câmara Municipal de Portimão, que nos cedeu o espaço, o equipamento e os técnicos para podermos fazer esta apresentação em vídeo para vos remeter para o seminário. Agradeço imenso a vossa paciência e espero ter sido compreensível, digamos assim. Espero que da próxima vez estejamos realmente lado a lado, porque não há nada que substitua o contato humano. Obrigada.